Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, seja bem-vindo a este vídeo. E no vídeo de hoje nós falaremos um pouco a respeito da porção das Escrituras Sagradas. O livro que destacamos neste vídeo é a Epístola aos Gálatas, capítulo de número 1, versículos 6, 7 e 8, que vai nos dizer o seguinte: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, note aí, outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Segura aí, transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja anátema. Eu costumo dizer que aonde havia judeus, havia uma oposição contra a Igreja de Cristo. Devemos destacar o que é Israel e o que é a Igreja, povos distintos. E o versículo de número 11 vai nos dizer o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Ou seja, o evangelho que mudou depressa a cabeça dos ouvintes ou da igreja dos Gálatas foi um evangelho posto por homens, o evangelho segundo os homens. E quando o evangelho ele é adulterado segundo os preceitos humanos, segundo o preceito dos homens que se corrompem, nós vemos que, infelizmente, acarreta muitos problemas ao evangelho. Então, qual é o evangelho segundo os homens? O evangelho da rosa ungida, da água ungida, do misticismo, culto da igreja preta, das paredes pretas e as outras aberrações que temos no mundo cristão, tá bom? E o que nós fazemos? E o que nós temos que fazer é vivermos o evangelho da verdade. Lembre-se que o evangelho falso, ele tem muitos atrativos, atrai mais, aqueles que se dão à carne do que o evangelho da santidade, da verdade, que atrai somente aqueles que são espirituais. O espiritual não é aquele que anda pelo misticismo e pelo evangelho segundo os homens. O espiritual é aquele que vive segundo os preceitos da Bíblia Sagrada, seu guia, sua regra de fé. Gálatas capítulo 2, versículo de número 14 diz assim: mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Queremos destacar justamente o seguinte, que o evangelho da verdade nunca será mudado e temos que entender que nós, que somos pregadores do evangelho, nós temos que fazer como Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 16, que diz assim: uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. O evangelho verdadeiro atrai pessoas verdadeiras e automaticamente faz com que esses que foram transformados pela palavra venham defender arduamente o evangelho da verdade, não o evangelho segundo os preceitos e os rudimentos deste mundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.